O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar em parábolas aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar e ergueu uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou o tempo, enviou um servo aos vinhateiros para receber deles uma parte dos frutos da vinha. Os vinhateiros apoderaram-se do servo, espancaram-no e mandaram-no sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo. Também lhe bateram na cabeça e insultaram-no. Enviou-lhes ainda outro, que eles mataram. Enviou-lhes muitos mais, que eles espancaram uns e mataram outros. O homem tinha ainda alguém para enviar, o seu querido filho, e enviou-o por último, dizendo consigo: respeitarão o meu filho. Mas aqueles vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Apoderaram-se dele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará então o dono da vinha? Virá ele próprio exterminar os vinhateiros e entregará a outros a sua vinha. Não lês esta passagem da Escritura? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular. Isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Procuraram então prender Jesus, pois compreenderam que tinha dito para eles a parábola. Mas tiveram receio da multidão e por isso deixaram-no e foram-se embora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, ao escutarmos esta parábola que Jesus conta, percebemos claramente aquilo que também os doutores da lei e os fariseus perceberam. Este homem que cria a vinha, que prepara a sua vinha, é Deus. A vinha é o povo da aliança. Os vinhateiros são os líderes do povo, os doutores da lei, os sacerdotes, os fariseus, que quiseram transformar a aliança como algo de seu e por isso rejeitaram os profetas, rejeitaram o próprio Cristo, que veio para aperfeiçoar a aliança. E este é o perigo que podemos correr quando nos apropriamos das realidades divinas, das coisas de Deus. Quando pretendemos nós controlar Deus, mandar em Deus, definir quem é Deus e não procurarmos ser fiéis a Deus e à sua mensagem. Procuramos criar uma religião nossa, que controla a nossa vida e a vida dos outros. Tornamo-nos fanáticos, ou seja, perdemos o sentido da realidade. E Jesus Cristo diz esta parábola para os sacerdotes, para os escribas, para os anciãos. E foi por isso que eles ficaram danados e quiseram matá-lo. Porque perceberam aquilo que Jesus Cristo tinha dito. Perceberam, entenderam, mas não estavam dispostos a aceitar, eram teimosos. Aquilo que eles pensavam é que era a verdade para eles, é que era o certo. E, portanto, de facto, aqui vemos nesta própria texto, eles rejeitarem e comprovarem aquilo que Jesus dizia na parábola. Esse é o perigo que devemos ter, ou é o cuidado que devemos ter, em não nos apropriarmos das coisas de Deus. Percebermos que este próprio mundo foi-nos dado por Deus para cuidarmos dele. A terra a que habitamos é um dom de Deus para nós cuidarmos dela e deixarmos aos outros que nos vêm depois de nós. Não é uma coisa para usarmos até esgotarmos e pensando só em nós. Mesmo que acreditemos que depois de nós não vem mais ninguém.
porque isso também está, é tornar-nos em Deus. Nós é que somos os únicos dignos de viver, mais ninguém é digno de viver. Na primeira leitura é muito interessante, é de um livro muito interessante, Tobias, como escutávamos, o seu pai, Tobit, era um homem muito justo, viviam isolados na Assíria, na cidade de Nínive, uma das grandes cidades daquela altura, e sobretudo este cuidado, reparemos neste cuidado que Tobit teve com este homem que foi morto, que foi assassinado pelos ocupantes. O cuidado que ele teve em sepultá-lo dignamente. E é uma das obras de misericórdia sepultar os mortos. Porquê? Porque é que é uma obra de misericórdia? Está morto, pronto, está feito, acabou-se a sua vida. Não, por de facto, uma pessoa tem uma dignidade extraordinária porque é filho de Deus, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus. E a nossa vida continua depois da morte. E a nossa dignidade é absoluta e mesmo depois da morte devemos cuidar dos cadáveres com dignidade, porque são reflexo da humanidade. E, portanto, devemos cuidar de cada vida, qualquer que seja o seu estado, de cada pessoa, qualquer que seja a sua situação. De facto, o sepultar os mortos é uma obra de misericórdia porque é o momento em que, é o último momento em que se cuida da dignidade humana. E vemos à nossa volta relativizar também isto. Relativizar a morte, despersonalizar a morte, afastá-la porque nos incomoda, escondê-la porque queremos ser eternos, porque queremos ser eternamente jovens e, portanto, a decadência e a morte não são toleráveis. Tem de se esconder, tem de desaparecer. E a morte faz-nos lembrar a nossa humanidade, faz-nos lembrar a nossa fragilidade, faz-nos lembrar que tudo é contingente, ou seja, tudo tem o seu tempo. E por isso o tempo é precioso, porque é finito. É precioso, porque é um dom de Deus também. E devemos aproveitá-lo da melhor maneira para podermos tornar o mundo melhor, para podermos aproximar-nos de Deus, encontrar Deus e, neste encontro com Deus, encontrarmos o sentido da vida e encontrarmos também os nossos irmãos, cuidarmos deles em todos os momentos, desde o início até ao fim da existência. E este é o desafio que Deus nos faz hoje, de acolhermos a mensagem de Deus, de procurarmos cuidar da vida humana, de todas as vidas humanas, mesmo daquelas que aparentemente não têm valor, porque já não faz nada de produtivo, porque é idoso, já não trabalha, já não dá lucro, já não está a dar trabalho, até obriga as pessoas a cuidarem daquela pessoa, obriga os médicos a cuidarem daquela pessoa, obriga isto e aquilo, e portanto, melhor seria que desaparecesse. A vida humana não somos nós que temos o cuidado, o domínio da vida humana. Não somos nós que podemos determinar quando é que ela começa e quando é que ela deve acabar. Não somos nós que devemos definir que este pode viver e aquele pode morrer. Não somos nós que temos esse poder nas mãos. Nós não somos deuses. Esse foi o pecado destes vinhateiros, destes que arrendaram a vinha, foi pensar: a vinha é minha. Matamos o herdeiro e ficamos com a vinha. Muita gente hoje pensa isso. Nós é que somos donos do mundo. Podemos fazer o que quisermos, porque nós é que somos os donos do mundo. O mundo não é de ninguém. Nós somos cuidadores de alguma coisa que nos foi concedido por amor. Somos cuidadores e devemos ser responsáveis, devemos ser proativos e devemos ter cuidado para zelarmos por este mundo, para que possamos deixá-lo em boas condições para aqueles que vêm depois de nós e continuam esta missão.
para que assim possamos crescer e embelezar a existência humana.